Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e hoje eu vou falar sobre um assunto que me foi solicitado por uma paciente amiga a respeito de gestação anembrionada. Mas aí eu resolvi ampliar um pouquinho o assunto e falar sobre abortamento de repetição. Então, o que é o abortamento, por que isso ocorre, e aí eu vou chegar lá na gravidez anembrionada, tá? Então, eu fiz até um mapinha aqui para mim, porque o assunto é vasto, é grande e dá bastante interesse para algumas pessoas, para alguns casais que já tiveram essas perdas recorrentes de fetos, né? Bom, o que é o aborto principalmente? O aborto são perdas fetais abaixo das 20 semanas ou até o 5º mês, ou que o feto tenha pesado menos do que meio quilo, tá? Acima disso não é aborto. Acima disso já é considerado parto prematuro, tá bom? E o que é aborto de repetição? O aborto de repetição é quando você tem essas perdas fetais abaixo de 20 semanas, 3 vezes consecutivas. Ou seja, você engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde. Isso são abortos de repetição, abortamento de repetição, tá? O que causa isso? Nós temos várias causas para abortamentos, mas a principal delas vamos dizer assim, a principal delas é a má formação cromossômica genética do feto. Geralmente o feto já vem com defeitinho, então ele acaba não desenvolvendo. O próprio organismo se encarrega de terminar aquela gravidez, porque não é uma gravidez viável, não é uma gravidez perfeita. Então, uma das principais causas, então, é essas alterações cromossomiais, alterações genéticas, que podem gerar uma gravidez imperfeita, com várias alterações genéticas múltiplas que você pode ver. E quando essa gravidez avança, apesar das alterações genéticas, os nenéns nascem com algum problema que vai ser diagnosticado durante o parto ou durante o pré-natal. Outras coisas que podem levar a abortamento de repetição são alterações anatômicas do útero. Essas alterações podem ser por defeitos do próprio útero, como útero de Delfo, que são o útero bicorno, ou septos uterinos ou útero unicorno, tá? Que são alterações do tubo mülleriano, que é na formação do útero, tá bom? Isso é diagnosticado ainda antes da mulher engravidar, no exame normal de ginecologia. Outras coisas que podem alterar a formação do útero, de um útero normal, que seriam os miomas, principalmente os miomas que crescem para dentro do útero, os miomas submucosos, podem aumentar as chances de abortamento. Os pólipos, que também podem aumentar as chances de abortamento, principalmente se eles forem pólipos grandes, acima de 1 centímetro. Tá? E as sinéquias ou fibrosas. As sinéquias ocorrem quando você apresenta alguma alteração da parte de dentro do útero, do endométrio, por infecção ou por manipulação. E aí aquela parte de dentro gruda. Naquilo que fica grudadinho impede a implantação do óvulo ali, causando um abortamento, ou até por conta de não deixa crescer o óvulo ali dentro, porque está fibrosado. Tá? Existem também causas imunológicas. O que é isso? Quando o casal não é compatível, porque a mãe acredita que o corpo da mãe acredita que aquela gestação é um corpo estranho para ela, por conta de alterações de anticorpos contra o neném que vai chegar. Então essas causas imunológicas também podem acontecer. Geralmente o casal tem que ser tratado. As trombofilias é um caso à parte, porque isso só descobre algumas vezes, alguns casos de trombofilia só descobrem por conta dos abortamentos recorrentes. São alterações na coagulação. O que acontece? A mulher tem alterações que causam microtrombos, pequenos pedacinhos de trombo que obstruem pequenos vasinhos. E esses pequenos vazios vão lá e destroem também os vasinhos da implantação do embrião, causando abortamento recorrente, morte fetal e abortamento recorrente. E aí o que deve ser feito é pesquisa genética dessa mãe para saber se ela realmente tem a trombofilia e tratar isso precocemente,
tá? Infecções. As infecções que são mais comuns para perdas fetais são as endometrites. O que é endometrite? É a infecção da parte de dentro do útero, que descama todo mês quando a gente menstrua. Isso aí você tem que pesquisar uma clamídia, uma gonorreia, algumas outras bactérias que podem causar essa infecção ali do local, porque se você tem uma casinha ruim, sujinha, não vai querer que alguém se implante ali bonitinho, né? Então tem que tratar para poder melhorar isso, para evitar que ocorram os abortos, tá? Algumas viroses também, tipo toxoplasmose também pode levar a abortamento, sífilis no comecinho também pode levar a abortamento, algumas outras doenças que também podem levar a abortamento, tá? O fator masculino. O fator masculino é raro, mas pode acontecer, principalmente em pais muito velhos, que tem varicocele, que tem uma alteração da formação do espermatozoide, que isso leva à alteração da formação do espermatozoide, que consomem drogas que fazem uso exagerado de fumo, de cigarro, tá? Isso pode alterar a qualidade do espermatozoide, gerando um espécime ruim e causando um embrião defeituoso, e aí acaba perdendo, tá? E tem os fatores inexplicados, que a gente não consegue fazer um diagnóstico nunca. Você perde e não sabe por que perde. Você já pesquisou tudo, já pesquisou a parte genética, já pesquisou a parte de infecção, já pesquisou a parte de malformação e não achou nada. Esse fator que não se conhece. Há também as causas endócrinas. Nesse caso eu falo mais sobre o hipotireoidismo não controlado. Às vezes a mulher tem várias perdas recorrentes e só vai descobrir que ela tem um hipotireoidismo não controlado. Corrigindo isso, principalmente no hipotireoidismo, que são por fatores imunológicos, quando a mulher tem uma tireoidite, isso daí também causa muito abortamento de repetição. No diabetes descompensado também, há geralmente perdas no primeiro trimestre, mas isso não é assim um fator predominante. As mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas também podem ter perdas maiores quando engravidam, por conta dessa irregularidade hormonal. Pacientes que têm aumento na prolactina, que é o hormônio que estimula a amamentação. Essas pacientes elas têm mais dificuldade de engravidar, mas também quando engravidam e têm hiperprolactinemia podem ter perdas recorrentes, tá? E a insuficiência lútea. O que é insuficiência lútea? Quando o embrião se implanta, o corpo lúteo do ovário, que é um cistozinho, ele mantém essa gravidez até que a placenta assuma. Quando esse corpo lúteo, esse cistozinho, não consegue manter isso, o saco gestacional começa a descolar do útero e se perde. Então, cada causa tem que ser investigada direitinho, porque cada causa tem um tratamento. Então a gente tem que pesquisar, fazer exames, fazer um bom pré-natal, um pré-nupcial, para pesquisar todas essas causas que podem vir a causar abortamentos, tá? E quais são os fatores que aumentam a possibilidade de abortamento? No caso, a idade materna. Já é bem sabido por estudos que mulheres acima dos 35 anos têm maiores chances de perdas fetais do que mulheres abaixo disso, né? Porque você tem maiores chances de alterações cromossomiais no feto. Então, quanto maior a idade materna, maiores as chances de alterações cromossomiais, maiores as chances de perdas fetais, tá? Também aumenta a incidência mulheres muito obesas ou muito magras, porque vocês têm alterações hormonais e constitucionais que podem favorecer a isso, tá? Consumo exagerado de álcool, de cigarro, né? E drogas também aumentam a incidência de abortamento. Então, o que você pode fazer para melhorar isso? Melhorar as suas condições físicas antes da concepção em si, né? Se for muito gorda, perder peso, se for muito magra, tentar ganhar peso, pesquisar causas externas, parar de fumar, fazer uma complementação de ácido fólico, que ajuda na formação do tubo neural do neném,
e tentar pesquisar essas causas de recorrência, né? Fazer um estudo genético do feto quando nasce, fazer exames de sangue para pesquisa de controle de tireoide, diabetes, fazer uns exames ginecológicos de rotina para pesquisar se você não tem um mioma, se você não tem um pólipo, se você não tem uma alteração constitucional do seu útero. É isso. Agora, algumas vezes você tem alguns tipos de gestações que são interrompidas por conta de má formação do feto. E você tem a gestação implantada, mas o feto não se desenvolve. Então, o que acontece nisso normalmente? A maioria das vezes é por alteração cromossomial. Esses são os abortamentos que a gente chama de gestação anembrionada. Você tem o saquinho gestacional, mas lá dentro não tem nada. O neném, ou ele morre muito precocemente e não chega a aparecer no ultrassom, ou ele nem forma, por conta de alterações cromossomiais. Isso é uma coisa rara, não é muito comum. Você não tem, a mãe não tem culpa, o pai não tem culpa, isso acontece. E você mantém os sintomas da gravidez até que o organismo perceba que não tem neném ali dentro e começa a expelir esse saco gestacional, tá? Às vezes pode ocorrer alguns mesezinhos, 2, 3 meses, para que o organismo perceba e acaba expelindo essa gestação, tá? E nós temos também o aborto retido. O aborto retido é quando você tem a formação do neném e o neném morre depois. Então, nesse caso, a mulher não continua sentindo os sintomas de gravidez. Se ela tinha enjoo, se ela tinha as mamas tensas, se ela tinha aqueles sintomas de sonolência, ela para de sentir isso aí, porque o neném morreu dentro da barriga. E ele fica retido, o organismo não consegue expelir essa gravidez que não foi à frente. Então, a gente chama isso de abortamento retido. E aí precisa que a gente vá ao hospital para esvaziar esse útero, tá? Bom, normalmente é isso que eu tenho para falar sobre abortamento. Então, o que a gente tira disso aí? Que é importante que antes de engravidar, para as gravidezes planejadas, que você faça um bom acompanhamento ginecológico. Pesquise se você não tem alterações morfológicas no útero, se você não está diabética, se você não tem problemas de tireoide, se você está bem, se você está dentro do peso, se você usa drogas ou usa álcool, ou usa cigarro demais, né? Até cafeína também pode alterar. Se você não tem infecções, então é bom fazer um exame ginecológico completo, com pesquisa de várias doenças, ver se você não tem nenhum corrimento crônico que possa causar uma endometrite, sangramentos fora do período menstrual, que também pode ser uma endometrite. Então, a prevenção é sempre a melhor opção quando você planeja uma gravidez, para que você tenha uma gravidez saudável, sem esses riscos de perda, né? Claro que uma alteração cromossomial a gente não consegue prevenir, é uma coisa que acontece, mas essas outras causas podem ser prevenidas e podem ser tratadas com antecedência, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixo aí minhas saudações e um abraço.